Olá e bem-vindos a mais um ou menos um episódio do Podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira e estou junto com a minha colega Letícia Flash. E também com muito mais gente. A gente está no nosso encerramento do Podcast On Revista Fevale 2026/01. Então eu estou com meus colegas, os nossos queridos voluntários. Por favor, pode começar a se apresentar, em qual semestre tu tá e desde quando tu tá com a nossa equipe, a partir do Riquelme. Olá, eu sou Riquelme Leandro Pereira, estou no meu 7º semestre de jornalismo aqui na Universidade Fevale e eu entrei aqui no voluntário na rádio em setembro do ano passado. Boa tarde, me chamo Vitor Alves Klein, sou estudante de jornalismo do 6º semestre da Fevale e eu entrei aqui acho que por meados de final de abril, início de maio. Olá, eu sou o Leonardo Santos, eu estou no meu 3º semestre e estou aqui na rádio desde o final de março. Sou Leonardo Duerni, eu estou aqui no meu 1º semestre e eu comecei aqui no núcleo mais ou menos ali 1 ou 2 semanas depois do Vitor, ali entre abril e maio. Olá, eu sou Alice Cardoso, eu estou no meu 3º semestre de jornalismo aqui na Universidade Fevale e eu comecei como voluntária em abril do ano passado. Vamos nos apresentar também, né, Lê? Eu sou Ramon Ferreira, sou acadêmico de jornalismo na Universidade Fevale também. Estou indo para o 6º semestre da universidade e sou estagiário do Núcleo de Mídias Sonoras. Eu sou Letícia Flash, eu estou no 6º semestre de jornalismo aqui na Fevale. Eu comecei em 2024, no finalzinho de 2024, e eu estou como estagiária aqui do Núcleo até hoje. Bom, vamos então começar a relembrar esse vídeo de encerramento para a gente relembrar o que a gente fez ao longo do semestre. Alguns já estão há mais tempo, a Alice já está há bastante tempo, eu e a Letícia então já estamos morando por aqui. A gente já viu muita coisa mudar. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com vocês é sobre o nosso novo estúdio. A gente está aqui no nosso estúdio original, a gente até teve que dar uma mexidinha, a gente tem umas cadeiras novas, umas cadeiras antigas, mas a gente fez a inauguração do novo estúdio lá no Prédio Lilás. Para vocês, qual que é a importância de poder ter um espaço novo como esse, sempre bem atualizado? Começando por ti, Riquelme. Então, o estúdio ficou muito... O MetLife Stadium. MetLife Stadium, não, tô brincando. O estúdio ficou muito bonito, né? Até na inauguração não pude estar presente, foi pela manhã, né? Juntamente com o reitor. Cheguei mais à tarde, quando vocês já estavam gravando. O estúdio ficou muito bonito, né? Acho que é muito importante pro tamanho da Universidade Fevale ter um estúdio daquela magnitude, onde pode receber vários programas de fora, assim como o Podcast On utiliza do espaço. Muito bom, a gente já fez algumas gravações lá, eu não fiz, né, vocês dois fizeram, mas eu acho que a qualidade também, o cenário, as cores, a climatização do local fica bem no centro, no coração da Universidade Fevale, né, então acredito que é um baita investimento para a Universidade Fevale. Eu achei que foi uma grande coisa da Fevale ter feito um novo estúdio, porque eu acho que agora tem 2, então, e ambos podem estar de acordo para determinadas entrevistas, pela questão da estrutura, e como ele citou, a questão da magnitude é muito boa, estrutura, e ter um espaço a mais é sempre bom também. E eu tive o privilégio de estar no primeiro dia lá de inauguração, aliás, foi numa segunda-feira que foi inaugurado ou foi terça? Acho que foi uma terça-feira. Então eu estive no dia de inauguração. Mas estava por lá, já Estava conheceu. Minha querida colega. Para mim é sempre muito bom poder ver a evolução da Universidade Fevale em relação ao estúdio novo. É muito bom ver que o jornalismo foi valorizado, a gente ter esse novo estúdio, ter mais visibilidade para o podcast, inclusive. Então, acho que foi uma baita iniciativa e eu quero aproveitar muito esse estúdio. Eu acho que de uns tempos para cá o curso de jornalismo vem sendo muito valorizado aqui na Fevale, com mini reformas aqui no estúdio antigo, com a adição das novas cadeiras, o novo estúdio lá no Prédio Lilás, o nosso aquário, que a gente chama. E eu gostei muito da inauguração, eu também estive presente só na parte da tarde, não tive no momento da abertura do estúdio. E eu gostei muito da dinâmica que foi de chamar grandes veículos do Vale dos Sinos, como o Jornal NH, a Vale TV, a Rádio 88, para conversar, para inaugurar no estúdio e gravar programas do nosso podcast. Então eu acho muito válido, muito interessante também o novo estúdio. E a gente percebe também uma evolução na valorização do curso dentro da universidade. Pra ti, Léo. Eu acho que, como o Léo e a Lê falaram muito perfeitamente, essa valorização do jornalismo no nosso campus e esse investimento todo que agora a Universidade Fevale teve com o estúdio novo,
ajudou bastante a gente que está no núcleo. Eu não pude estar no dia da inauguração, exatamente, mas eu visitei depois junto com os professores e alguns amigos e alguns colegas meus, e desde então presenciei várias entrevistas sendo feitas naquele estúdio, e é uma coisa incrível realmente. E pra mim. Bom, eu acho que foi um espaço que vai ser muito bem utilizado. Como eles falaram, é uma coisa que está dando muito mais visibilidade para o nosso curso. E como o Riquelme falou, está no centro da Fevale, então as pessoas vão começar a ver mais o nosso podcast, porque as gravações que a gente fazia aqui, querendo ou não, ficava muito setorizado, ficava muito específico para as pessoas da comunicação. Então agora, quando estiver lá, as pessoas vão poder olhar, vão poder saber mais da existência do nosso podcast. Então isso vai aumentar bastante também nas visualizações do nosso próprio podcast. Obrigado, time. Eu concordo com isso totalmente. Eu acho que a gente tem que aparecer mais. E como a Letícia falou, o curso de jornalismo está ganhando bastante espaço. Isso valoriza o nosso trabalho, né? E agora eu quero perguntar para vocês, o que motivou vocês a entrarem aqui para o núcleo? Posso começar? Pode começar. Desde quando eu comecei na faculdade, meu sonho é trabalhar com rádio. Então, eu vi o núcleo como uma oportunidade perfeita de conhecer como funciona o rádio. No caso aqui, mais o podcast, mas também já ter uma noção de como funciona o rádio. Questão de gravação, questão do som, assim, dos técnicos. E tem sido uma experiência muito boa. Eu entrei a partir de uma conversa que eu tive com o professor Alisson, que ele me incentivou a entrar aqui. Eu já pensava em entrar antes, mas ficava naquela, de ficar se enrolando, de deixar pra depois. Então, depois dessa conversa que eu tive, eu decidi. E na semana seguinte, eu comecei a vir e definir meus horários. Comecei a vir toda semana daí. Bom, eu posso falar então também. Eu tô aqui desde o meu primeiro semestre de jornalismo. E eu fiquei com interesse depois da minha primeira aula que eu tive com o professor Santuário de jornalismo. Foi a primeira aula que eu tive na faculdade inteira, que ele falou do núcleo e tudo, e eu fiquei muito curiosa para saber sobre como era isso, mas ainda demorou uns 2 meses para mim conseguir entrar, porque eu não tinha entendido como que eu poderia me candidatar para ser voluntária. Então, deu uns probleminhas ali, mas no final eu consegui conversar com o senhor, e daí eu comecei no dia do meu aniversário, porque eu tive uma aula aqui, eu conversei com ele. E daí ele falou, tu já pode vir amanhã. Eu falei, então tá. E daí no dia do meu aniversário que eu comecei aqui, eu brinco com o pessoal aqui dizendo que foi o meu presente do ano passado, foi começar aqui com vocês. E como sempre é uma experiência maravilhosa. Eu me sinto como se a gente é uma mini família, né? Então foi muito bom. Mesmo agora a Liz avançando, participando de outras equipes, de outros projetos, a Liz ainda está com a gente. Esse semestre fez bastante... como que a gente chama mesmo? Agenda cultural. Agenda cultural. Então tá todo dia lá no teatro. Tô sempre lá, já é quase minha segunda casa lá. É a Menina nova do teatro. Isso. Acho que eu posso falar então, no meu caso, foi no ano passado, quando o Gabriel Costa veio aqui na Universidade Fevale. Ele estava dando um depoimento dele e ele falou que ele foi voluntariado ou estagiário aqui, não me lembro muito bem, aqui do Núcleo de Mídias Sonoras. E ele me falou, pelo que ele estava falando, que era muito bom estar aqui, e despertou um interesse em mim, em estar aqui. Daí no outro dia eu já falei com o professor. Não, no mesmo dia viemos aqui, o Gabriel Costa veio dar oi pros técnicos, e conversei com o professor, e já me mandei um e-mail para ele, aquela questão burocrática toda que a Alice falou, que demora um pouquinho, mas daí deu tudo certo. E acho que aprender nunca é pouco, né? Sempre é bom tu estar aprendendo. Eu poderia nesse momento estar em casa dormindo, mas não, eu escolhi estar aqui, realmente, olhando o jogo da Copa da Noruega, que até 2-1 para a Noruega. Poderia estar em casa, né? Mas escolhi estar aqui, aprendendo, convivendo com os técnicos, com o professor e aprendendo, né? Gravando vídeos para as redes sociais, nos eventos que a gente vai e tudo. Então acredito que é isso, né? A motivação de sempre querer aprender um pouquinho mais. A minha motivação foi meio semelhante, só que foi com o Matheus Trindade ano passado na jornada que ele deu. Eu acho que foi até na mesma semana, não foi? Foi um dia depois. Exatamente. Aí ele falou, porque ele é ex-estudante aqui da Fevale, né? Já desfrutou muito desse espaço e ele recomendou que seria bom para quem está começando, ou até para quem está no início ainda não fez. E assim eu decidi também entrar, só que eu acabei entrando mais tardio. E aí foi um problema meu, que eu acabei procrastinando, eu ia falar, vou começar, só que acabei começando só em abril. Foi isso, né?
Mas começou, isso que importa. Exatamente, isso que Eu acho que a minha decisão de entrar no curso de jornalismo na Fevale e esse ambiente ele tá muito conectado. Quando eu vim para Fevale, no mundo Fevale, eles trouxeram aqui na jornada das comunicações e eu amei esse lugar, eu achei muito legal. E depois, quando eu entrei, um amigo meu, ele me recomendou entrar no núcleo e eu meio que segui essa recomendação. Foi uma ótima decisão pela toda a socialização que eu tenho aqui com essas pessoas incríveis. Obrigado. Obrigado. E realmente, como ele falou, a gente não é nem uma mini, uma grande família aqui. E eu amo esse aspecto e foi uma boa decisão minha entrar. Bom, se querem saber a história minha e da Letícia, bom, olhem o outro episódio de encerramento, porque a gente não vai ficar se repetindo todo semestre, né? Mas eu não lembro da história de vocês. Poderia repetir pra gente? Não, tu pode assistir, tu tá olhando o jogo da Copa. Tu tá olhando o jogo da Copa, pode assistir o encerramento, tem conta do YouTube. Tudo bem. E quanto que tá o placar e tempo? 2-1 Pro futebol pra do Noruega e podcast. acabou. Já acabou. E acabou. Acabou de acabar. Ok. Noruega e Brasil na próxima fase. É. Vamos fazer a cobertura, né, Léo? Com certeza. Vamos lá para os Estados Unidos. Partiu. Brasil com Z vai estar patrocinando. In loco. In loco. Quer fazer a próxima pergunta? Vamos continuar então? Vamos continuar então. Eu quero perguntar para quem participou mais das produções, dos bastidores, como está sendo essa experiência, os desafios, os aprendizados que vocês tiveram até agora. O Léo vai na agenda com a Liz grava, o Léo também já acompanhou algumas, o Riquelme já gravou também episódios e o Vitor também já acompanhou várias das nossas produções, então eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que está sendo isso? É muita experiência para acumular. Assim, mesmo que tu não esteja ativamente fazendo parte do processo, assim, observar as coisas na volta, tu vai acabar absorvendo esse conhecimento, toda essa situação acontecendo em volta de ti. Tendo ajudado eles na agenda cultural, presenciando as entrevistas no Estúdio Novo, com os americanos, com pessoas importantes de algumas empresas, tu vê realmente que tem um processo inteiro em volta disso. E os desafios, às vezes uma luz que não funciona direito, ou realmente aquela luz era meio fantasma, ou às vezes uma pronúncia esquisita que acaba saindo. São todos esses erros pequenos que a gente acaba absorvendo e a gente vê o que a gente deveria, o que a gente não deveria fazer, mesmo não fazendo parte do processo, às vezes só presenciando, dá uma ajuda incrível, principalmente para mim que sou do primeiro semestre, realmente ajuda muito nesse aspecto de experiência em pessoa. E depois vira até uma piada interna, né? Tipo o Festival de Cannes, por exemplo. Mas enfim, é uma experiência muito boa, é currículo, né? Fazer tudo isso. Eu, por exemplo, desde que eu escolhi para mim, lá no 9º ano do ensino fundamental, que eu queria o jornalismo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então a escolha do jornalismo foi bom para mim e fazer parte da produção do podcast também por ter que encarar, conversar com pessoas que eu nunca imaginei conversar na minha vida, simplesmente para buscar informações e marcar entrevistas com outras pessoas que eu também nunca vi na minha vida. Sem contar a parte da gravação da agenda cultural, que é algo que eu gosto muito de acompanhar, de ver eles gravar, de ser a claquete humana, né? E é muito interessante para mim, me ajudou a vencer um pouco da minha timidez, assim, também, até de ficar na frente das câmeras, assim, por exemplo. Enfim, é um currículo muito positivo para mim. Eu acho muito positivo também, porque assim, como ele me citou, mesmo você não participando diretamente, assim, ali você só presenciando e vendo, você vai assimilando certas técnicas, vai aprendendo o que tem que fazer, o que não deve fazer nessas horas. Então eu acho que é muito importante, né? E claro, isso ajuda a criar bastante casca, né? Nas situações, eventuais situações futuras, né, quando você estiver ali. Eu tô aqui, como eu falei, há um tempinho já.
E eu participei de várias etapas diferentes do podcast, né? Então, no primeiro ano eu realmente fiquei bem na produção, já no primeiro semestre, perdão. No outro semestre que eu participei, eu já comecei a participar de algumas gravações, já fiz algumas partes, umas participações especiais, por assim dizer. E daí agora eu já tô na agenda, eu sou a garota do teatro, como o Ricardo falou antes. Então, são diferentes experiências que, querendo ou não, vão ajudando muito na hora que a gente vai fazer currículo ou vai se desenvolvendo pessoalmente, por assim dizer, né? Então, agora com o teatro, eu tô conseguindo lidar mais com estar na frente de uma câmera. Lidar com um texto que talvez eu não tinha decorado tanto e daí tentar adaptar, se tem uma palavra que a pronúncia é um pouco mais complicada, adaptar o texto. Então, são coisas diferentes que já estão me ajudando para coisas futuras que eu vou fazer. Então, estar aqui no podcast, querendo ou não, tu sempre vai aprender uma coisinha ou outra. Então, é bem legal também participar. E eu adorava assistir essas gravações. Inclusive, fiquei muito triste que eu não tô conseguindo acompanhar tantas agora. Eu acredito que as experiências sempre são muito boas, né? No meu caso, as que eu posso destacar assim é quando a gente vai fazer a cobertura de algum evento, por exemplo, a Gramado Summit, né, que eu consegui entrevistar o Piangers, o Sérgio Sacani, que, né, o Léo tava junto comigo, foi bem difícil, né, porque a gente não poderia entrar na ala onde é que estavam os jornalistas, a gente teve que dar toda a volta para conseguir pegar ele onde ele estava tirando foto com os fãs. Então, acredito que são essas pequenas experiências que vão fazendo a gente crescer profissionalmente, né, no futuro, que podem sim fazer uma diferença. Então, acho que esses pequenos detalhes que fazem com que o podcast On seja um grande aprendizado, né, para nossa trajetória acadêmica. A gente tem que passar por cada desafio, né? Tipo esse cara que tá arrastando as cadeiras agora, no meio da celebração, não sei se vocês estão escutando. Vai ter festa no Arte Cima. Vai ter festa, São João vai ser ali, amanhã é isso? Festa junina. Aparentemente, né? Aparentemente é isso que temos. Eu gostei que o Riquelme começou a lembrar um pouco do Gramado Summit. Essa é a minha pergunta agora para vocês, principalmente para os dois que foram uns 3 dias por lá. Como que foi o processo de produção, a correria, né, de conseguir descobrir quem que está participando, descobrir onde é que está apresentando, como conseguir falar com essa pessoa e também a filmar. Eu e o Riquelme, a gente tem uma história boa. A gente gravou com o Rossi, né, o Marcos Rossi, que é o CEO do Gramado Summit. E foi no final, foi na finaleira. Todo mundo já estava enchendo o saco pra gente ir embora. E a gente falou, não, é agora. O Riquelme foi lá junto comigo. A gente ligou a câmerazinha, lapela e fizemos. E não foi gravação de story, foi como se fizesse um podcast em pé. E foi um tripé humano, né? Foi um tripé. A claquete humana e o tripé humano. Mas falando do Gramado Summit, eu acho que foi a melhor experiência que eu tive no podcast, desde que eu entrei. Que foram 3 dias, assim. Sexta-feira eu cheguei em casa morto, assim, de cansado, mas valeu muito a pena. Assim, acima de conhecer várias pessoas que eu sempre ouvia no jornalismo, no rádio, como o Piangers, o Potter, o Arthur Gubert, jornalistas esportivos que a gente conheceu lá, eu acho que foi muito bom para fazer contato e para conhecer um pouco dessa loucura que é o mundo do jornalismo, que é sair atrás de pessoas, assim, atrás de uma entrevista. Eu, por exemplo, eu conheci o Gabriel Weiner, jornalista da RBS, quem conhece um pouco mais, ele é neto do Paulo Santana, para gravar uma entrevista de um story que deu 40 segundos, sim. Mas foi algo muito válido, assim, para conhecer, para dar a cara a tapa, igual eu comentei antes, para vencer ainda mais a minha timidez, assim. Então foi uma experiência muito boa para mim. Show de bola. Show de bola. No meu caso, acho que o ambiente lá era bacana de tu estar lá, entende? Tu vê todas as, que nem o Léo comentou, as celebridades, né? O Gabriel Weiner, o próprio Piangers, que não eu falei antes, o Piangers e o Sacani, teve o Matheus, o ex-Big Brother, que ficou em 2º ou 3º. É que eu gosto de Big Brother, então eu vou saber bem. Mas estava lá e soltos, né, pelo evento, né? Caminhando de um lado pro outro, tu podendo entrevistar eles a qualquer momento. Então eu gostei bastante. Eu fiquei um dia só, foi só o primeiro dia, foi uma baita experiência pra mim, eu gostei bastante. E agora eu tô esperando o Festival Cinema de Gramado, né? Espero que seja melhor ainda, isso. A gente tá se preparando. Gente, no caso vocês 3 aqui, 4 aqui, eu quero só fazer uma última pergunta pro Riquelme, porque ele é o que tá mais tempo com a gente. E Riquelme, tu fez a tua primeira gravação nesse semestre, recentemente, agora 2, 3 semanas atrás. Como que foi? Tu tava ansioso? Qual que era a tua expectativa, a entrevista? E deu certo? Era o que tu esperava? Tirando... Eu vou contratar alguém pra você. Tirando a parte que eu falei, festival de games, né? Mas, nossa, foi uma experiência... Eu amei fazer o podcast com
Quem não viu ainda foi o Maurício Borges de Medeiros, né? Produtor de cinema e técnico de fotografia. Foi uma experiência muito boa, amei gravar com ele. É uma pessoa muito de boa, já tinha visto ele umas 2 vezes na Câmara de Vereadores, no meu trabalho. Eu estava muito nervoso, tenho que confessar, eu estava nervoso. As perguntas eu fiz quase 2 semanas antes da entrevista, né, para eu estar bem preparado e tudo. Mas mesmo assim eu tive que dar aquela coladinha, aquela lidinha, mas foi uma experiência muito bacana. Eu não esperava, como voluntário, poderia um dia gravar um episódio do podcast Revista Fevale, e eu vou levar isso com certeza para a vida toda. Show de bola. Show de bola. Bate bola. Como é que é, meu Pereira? É as piadas internas que eu comentei antes, né? Que acaba virando motivo de brincadeira. Tem que dividir, a gente tem o nosso Michael do Pânico aqui. Vamos lembrar o que mais pesado. Tem o Renato Russo aqui na tua esquerda, Renato Russo, tua direita, aqui também. Eu e o Riquelme, eu e o Renato, a gente tem uma boa. O assaltante. Joseph Klinman. Pesquisem, Joseph Klinman. Esse é lendário. O que mais que a gente teve? Nossa, tem do Brigadianos, né? O Brigadiano, o assaltante. O assaltante, que é assim. Mas enfim, eu não vou fazer isso. Não tem como, né? Então o põe na mão, né? Tu falou que ia cantar, né, Riquelme? Não, ficar sem palavras. É mais pro final, É os créditos. Tá, agora eu quero saber de vocês algum bastidor que marcou mais vocês até o momento que vocês estão participando aqui. Alguma história, pode ser algo que deu certo, algo que deu errado, algum perrengue. Desse semestre ou de... O que tu preferir. Acho melhor, eu vou focar nesse semestre então, porque daí nos outros, se quiser saber o perrengue dos outros, veja os outros, tá? Então tudo aí. Cirúrgica. O link do último episódio de encerramento está na descrição desse vídeo. Isso aí. Então vai lá, curte, comenta, compartilha e diz que veio pelo episódio mais novo. E vem nos visitar depois. O maior perrengue, como eu falei, agora eu tô mais pelo teatro. Então, um perrengue que acontece toda vez que a gente vai gravar é o elevador do Multicolor. Então, eu e a Letícia, a gente odeia descer aquele morro, então a gente tem que ir pelo elevador. O que aconteceu da última vez foi que a gente foi até o Multicolor pra pegar o elevador, a gente foi de elevador, a gente chegou no coisa, a porta estava trancada. Não dava pra chegar no teatro porque a porta estava trancada. A gente teve que voltar, ir pelo elevador e descer aquela rampa, que ninguém gosta daquela rampa, pra gente conseguir chegar no teatro. E, nossa, teve vários perrengues. Teve o que eu errei umas 3 vezes a palavra fenômeno. 3 vezes, eu errei muitas vezes. O que mais de perrengue que teve no teatro desse semestre? Acho que não foram tantos, assim. Mas é mais esse do morrinho que a gente tem que subir e descer, que é horrível. Essa gravação que a gente teve que... A gente foi no Multicolor, desceu, subiu pra fazer a rampa. A gente chegou lá na grande sala do teatro e a gente viu, as luzes estão apagadas, vamos ter que subir o negócio de novo, pedir pro cara ligar as luzes, daí a gente volta pra cá. É verdade, tem as luzes também. O Elias, coitado, tá sempre ajudando a gente. Agradecimento ao Elias, obrigada. Eu vou fazer uma solicitação de um carrinho de golfe pro podcast. Por favor, Os patinetes que tem no centro de Novo Hamburgo, botar um dentro da Fevale. Essa é uma ótima ideia, na verdade, ó. Não vai ficar alcance, mas tudo bem. Talvez é uma ótima ideia mesmo. O problema é as tartarugas que tem na rua. Não sei se os patinetes passam. Passa sim. As tartarugas, aqueles negócios, os tachão. Essas coisinhas. Eu chamo de tartaruga. Bom, gente, no início do podcast a gente comentou um pouquinho sobre a nossa restauração aqui do espaço, né? Nossa micro-restauração aqui e nosso estúdio novo. Então, pra mostrar um pouquinho pra vocês, vamos dar um tour aqui pro nosso espaço. A gente já tinha pensado um pouco nisso. Segura aí. Letícia, tu pode ir explicando, talvez? Ou, Alice, me empresta aqui teu microfone rapidinho. Então, gente, agora a gente vai dar um tourzinho aqui pro nosso estúdio, para você que vai nos visitar também, tá? Então sempre seja muito bem-vindo, nós voluntários, alunos de jornalismo, alunos de PP, todos venham aqui, tomem um cafezinho com a gente, sempre tem até intercambista por aqui. Bom, então nós somos do curso de jornalismo, esse aqui é o nosso estúdio maior, onde a gente passa mais tempo e faz as gravações do podcast que tem mais gente, não é? Aqui nós temos nosso estúdio, nós temos a nossa coleção de LPs ali no cantinho, quase falei o RP, né? Riquelme Pereira. Nós temos nossas coleções que estão nas paredes, nós temos ar-condicionado, é claro, não podemos passar muito calor ou frio aqui dentro. Ô Romão, o que é aquele quadro ali? A turma do quê?
Bela Médico. Bela Médico. É isso aí. Aqui no outro lado, tá um pouco escuro ali, mas nós temos um outro estúdio menor, o curso de publicidade usa bastante aquele espaço, né, Reinaldo? O Reinaldo é nosso câmera, tá? Ele vai estar aparecendo agora. E agora ele voltou aqui pra essa câmera aqui, então vocês estão me vendo. O meu microfone vai acabar, mas se vocês puderem dar uma espiada para lá, nós temos a sala de aula também, onde nós temos as nossas aulas, nós entendemos o que nós temos que escrever e entender. Bom, toda a aula acontece lá. A produção acontece lá. A produção acontece lá e a gravação acontece aqui. E agora vocês não estão dando uma olhada em algumas imagens do estúdio novo no Prédio Lilás. Então sempre sejam bem-vindos, espero que vocês gostem dos nossos programas. E agora, pessoal, vamos para a nossa pergunta final, aquela finaleira, começando com a Liz. Liz, para finalizar, teria uma mensagem final para os alunos de jornalismo? O que foi? Eu não tenho microfone. Dá o microfone. Tá louco? Agora seguimos. Bom, meu recado acho que vai ser igual o das outros finais de semestres que normalmente eu dou, que é tenta vencer essa tua... como é que eu digo isso? Mas não timidez, mas esse talvez medo de seguir em frente ou de tentar não ganhar dinheiro em cima de um trabalho que tu pode fazer, porque tem muitas pessoas que não querem fazer voluntariado, porque ficam, ai, que idiotice trabalhar e não vai ganhar nada. Gente, isso é uma idiotice, tá? O voluntariado, ele vai te ajudar, não só aqui na rádio, mas em como outros lugares também, te ajudar a ter experiências que tu nunca teria antes, entendeu? Que vão te ajudar muito mais na hora que tu conseguir um trabalho. Esse ano eu comecei a trabalhar na 88, eu saí já agora, mas eu tenho certeza que o motivo que eu passei na 88 foi por causa de todas as experiências que eu tive aqui na rádio. Então, eu sempre incentivo todo mundo que eu conheço que fazer voluntariado é uma das melhores coisas que tu pode fazer. E aqui na rádio é um clima, é um ambiente muito bom de se desenvolver. A gente erra, a gente brinca, a gente é uma família aqui, então é um clima muito maravilhoso e eu recomendo sempre. Então, se vocês quiserem vir, a gente está de braços abertos para vocês sempre. Quem primeiro? Leonardo Hernes, não. Tá bom. Renato? Eu acho que... Abaixo, acho. Oi? Abaixo, acho. Abaixo, Abaixo, acho. Acredita. Tá certo. Eu creio. A minha experiência aqui na rádio foi incrível. Eu espero... Foi? Tá indo embora? Não! Está sendo e vai ser, obviamente. Obrigado. Tá. Não, tem que deixar claro. Tem que deixar claro. Como palavra final, eu não tenho uma porque eu tô no início. Mas bastante do que ele falou tá bem correto. Eu antes achava que a minha profissão ela ia ser mais definida por dinheiro do que eu realmente queria. Mas eu me achei no jornalismo, o jornalismo é incrível. E se voluntariem, conheçam pessoas novas e com essas pessoas novas criem conexões, porque as conexões elas são as coisas mais importantes do mundo atual. E é isso. Essa é a palavra final. Obrigado, Leonardo Erne, que ainda tá no epílogo ainda da jornada dele por aqui. Bom, pra mim, eu acredito que é muito fundamental tu crescer dentro da universidade. Tem que ter o espaço para te criar relações, como o Léo falou, e também crescer como pessoa. A gente vai conhecendo gente, a gente vai se conhecendo e no fim tu é um profissional melhor. É isso que eu posso dizer. E a gente segue, que eu também não terminei ainda, tá? Ainda tem um longo caminho por aí. Junto com conexões e principalmente indicação, currículo é muito importante. Se tu tem a oportunidade, se tu tem a disponibilidade de ir pro Festival de Cinema de Gramado, de ir pro Gramado Summit, de ir pra Feira do Livro de Porto Alegre, com a rádio nesse caso, é importante, tu vai, além de criar as conexões, tu vai ter currículo, tu vai poder adicionar tanto no teu currículo, literalmente, quanto em experiência de vida, de poder contar casos e histórias entre amigos, numa possível entrevista de emprego. E se tu tiver como provar, melhor ainda, é claro. Então, registro é muito importante. E eu acho que algo que eu pensava no início do curso, mudando totalmente agora o rumo, é não se apegar a dinheiro. Dinheiro é importante, é claro. A gente
hoje em dia não, desde que dinheiro é dinheiro, a gente precisa dele para tudo, né? Mas não se apegue só a ele, faça o teu trabalho, faça o teu melhor, que tu um dia vai ser recompensado, financeiramente e pela vida, assim. Não só financeiramente, mas principalmente financeiramente. Cara, isso ia dar um baita corte. Pessoalmente e profissionalmente. Não entendi de dinheiro, eu tô recebendo pra quê? Ué, vocês recebem? Vocês não estão recebendo. O meu conselho é para não ter medo de tentar coisas novas. Então, eu, por exemplo, comecei aqui e eu odiava me ver na câmera, eu odiava minha voz e eu fui me descobrindo, fui me acostumando também. Até hoje eu não gosto, mas é uma coisa que tu vai construindo, tu vai aprendendo a se ver, a se escutar. Tu aprende muito com os técnicos e com o professor, que ele sempre orienta. Então é uma experiência, que nem o Léo falou, de construir currículo, experiências assim que tu não se tem todo dia. Aqui na rádio a gente tem esse diferencial de poder estar sempre socializando com novas pessoas, em eventos novos também. Então o meu conselho é: não tenha medo de tentar e venha pra rádio. Bom, eu como um aluno que entrou recentemente aqui no voluntariado, eu recomendaria que, se você puder participar, participe, porque eu acho que você pode adquirir muito aprendizado, conseguir superar barreiras que você ainda tem, seja na questão da falar em frente à câmera, seja em se comunicar, melhorar também a dicção, e também não tenha medo de explorar isso, como vocês citaram ali, porque aqui também oferece muitas oportunidades de grandes eventos, festivais, que apesar de você não estar ganhando financeiramente, você vai estar adquirindo muito conhecimento, aprendizado pessoal, profissional, e é claro, no futuro isso vai fazer muita diferença. Então, é isso que eu tenho a dizer. Seja você calouro, está no meio do curso, ou está até quase finalizando. Bom, meu conselho é venham conhecer o Núcleo de Mídias Sonoras, é um espaço incrível. O Rinaldo e o Carlão vão estar de portas abertas aqui para receber vocês, como sempre. Que nem... O Rinaldo fez assim com a cabeça, gente. Tô brincando. Mas é uma experiência incrível estar aqui, que nem eu falei no início do episódio. Eu poderia estar em casa, mas não, eu escolhi estar aqui, porque todo conhecimento nunca é pouco. A gente está aqui, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, e aqui a gente aprende muito, né? Com o professor Marcos Santuário, com o Ramon, com a Letícia, que são os estagiários, com o restante dos voluntários. Então venham conhecer o núcleo, que vocês vão ser muito bem recebidos aqui. E agora a câmera voltou para mim, né? Tá bom. Gente, obrigado por conversarem com a gente, obrigado por a gente poder gravar esse programa, ainda bem que todos estão por aqui. Tem alguma coisa para acrescentar, Letícia? Acho que é isso, né, galera? Acho que é isso. Agora, Acredito que seja. tem jogo de quem agora? Agora, 6 horas, tem... Não, Eu sei que jogo que é, só não sei os adversários. Tu tem... É França? É verdade. França-Suécia, 5 horas da tarde. Tá. Porque o podcast On também é cultura e também é esporte, no meio da Copa do Mundo. Um clima de Copa. Clima de Copa. Então, vamos começar com a nossa serenata final aqui. O podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Quem que sabe o resto? A produção é dos meus... Não sei. A produção dos meus colegas. Riquelme Pereira. Vitor Klein. Letícia Flash. Leonardo Santos. Ramon Pereira. Leonardo Ernie. Luiz Cardoso. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Sem esquecer que o... Oi? QR Code. Me dá o QR Code aí, por favor. Valeu. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, você tem acesso aos nossos conteúdos no YouTube. Segura aqui. Aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção já foi falada, então é isso. E até o próximo vídeo, até o próximo semestre, que a gente volta diretamente do Festival de Cinema de Gramado. Isso aí. Isso aí. Tchau. Deus quiser, vai dar Tchau. tudo certo. Vai, Brasil! Tamo, tchau, tchau. Vai, vai. Revoar. Aí eu-